Olá, pessoal. Olá, bom dia, boa tarde e boa noite, né, pessoal? Graças a Deus, mais um dia aqui para a gente continuar, né, o nosso processo da nossa espiritualidade. Não é fácil, tá, pessoal? Você vê que hoje eu saí na cidade para resolver um problema, né? Para marcar um coisa que eu ia lá na defensoria, né, pessoal? Fui lá, quando eu voltei, tá, pessoal? O que é que está acontecendo aqui? Acontecendo coisas, né? Discussão aqui, coisas bem, bastante grave, tá, pessoal? E quando eu fui falar com essas pessoas, tá? São pessoas totalmente com a consciência totalmente desvirtualizada, tá? Não tem nenhum interesse aí de servir a Deus, não tem nenhum interesse, tá? Essas pessoas, quando eu fui falar, vocês acham com quem que ele foi para cima? Os espíritos. Você acha que foi para cima de quê? Entende, pessoal? E isso é o trabalho aí do maligno, porque ele tá vendo, tá? Mas a energia que tá aqui não vai sair. A energia da espiritualidade, quem está se incomodando vai ter que sair. Porque aqui vai ficar uma energia boa, tá? Para que as consciências venham a prosperar, continuar crescendo espiritualmente. Então, quem xingando, falando um monte de coisa, tá? Esses energia do maligno, tá? Mas essas energias vai ter que sair daqui, tá, pessoal? Não pode, tá? E é por isso que eu estou trabalhando. Agora eu tive que vim gravar agora à tarde, porque eu estava aqui meditando, orando, limpando o ambiente. Essas pessoas estão sujando o ambiente, tá? Com a malignidade na mente dessas pessoas. Então, e estão sendo usados pelos espíritos malignos para sujar o ambiente. E se você não tomar cuidado, pode atingir até seu coração, tá? Por isso que eu me reservei, tá? Graças a Deus agora eu meditei, orei aqui, dei uma limpada, uma acalmada aqui para a gente continuar, porque senão desvia, você desvia da espiritualidade. E é isso que o inimigo quer. Vai ficar usando essas pessoas para desviar você da espiritualidade, tá? É isso que eles querem. E aí pronto, se você dizer, pronto, você está na mão agora também do inimigo, como eles estão. Entende? Arma essas coisas, usa esses tipos de pessoas, tá? Para fazer isso, tá, pessoal? Mas com a fé da espiritualidade, se essas pessoas não mudarem, vão saírem daqui, porque a energia que eu estou colocando aqui é uma energia poderosa, tá? É uma energia de paz, de amor, tá? E quem não ficar nessa frequência vai ter que sair, tá? Não é permitido, tá, pessoal? Quem quiser fazer suas coisas lá nessa frequência, viva em outro lugar na sua frequência. Aí não pode atingir a gente, tá, pessoal? É bem claro, né? Então, graças a Deus, mas graças a Deus, tá, pessoal? Deu tudo certo, tá? Como é que se diz? A espiritualidade tomou conta, tá? Proteger proteger a gente proteger a gente dessas pessoas, tá, pessoal? Graças a Deus, então, proteger até nossa mente, nosso coração, para a gente continuar o nosso processo espiritual, tá? Então, é isso que a gente tem que fazer, tá? Nesses momentos. E é momento de briga, discussão, essas coisas. Tem que ter a maior calma do mundo, tá? A espiritualidade vai providenciar para que isso não aconteça, tá, pessoal? Porque pode atrapalhar a,
o trabalho da espiritualidade. Ambiente sujo, onde tem briga, gritaria, tá? São ambientes das trevas, tá, pessoal? É um ambiente das trevas e não é um ambiente espiritual evoluído, tá? Então, por isso que a espiritualidade vai trabalhar aí para colocar tudo no seu devido lugar, tá? Então, pessoal, por que eu estou dando essa introdução aqui? Né? E eu já vinha com isso já, né? Eu saí, vinha com isso na mente falar sobre esse tema aqui. Olha o que acontece quando eu voltei, o que é que acontece, tá? Que é o que o tema? O que é a nova mentalidade? Então, é uma nova mentalidade, tá? Quem não está nessa nova mentalidade vai sair, pessoal. Não vai ficar sem pessoas com essa nova mentalidade. Que é o quê? É uma nova criatura, uma nova frequência. Então você tem que ter tudo isso. E os espíritos estão resistindo, tá, pessoal? Isso são espíritos resistindo essa nova frequência. Então ele quer sujar, usa alguém para procurar briga, discutir com você, sabe? Ele está fazendo de tudo para que você não entre nessa nova mentalidade espiritual. Aí eu coloquei uma pergunta: e por que temos que entrar nesse processo de transformação mental? Então, por que a gente tem que entrar nesse processo de transformação mental, pessoal? Ter essa nova mentalidade, né? Que a Bíblia fala que é a mente de Cristo. Por que a gente tem que chegar? A gente tem que entrar nesse processo. Então, é um processo que você continuamente vai mudando a sua mentalidade, tá? Para se tornar um homem, uma mulher espiritual, um novo ser. Então, você tem que entrar. E por que temos que entrar? Porque se a gente não entrar nesse processo, não vai haver transformação, tá? Deus, Cristo, quer renovar nosso espírito, né? Porque a mentalidade está falando, a mente está falando, então, vai abranger tanto o pensamento como a emoção da pessoa, né? Que é a alma da pessoa. Então, Deus quer transformar a sua alma, tá? Se você está com mentalidade maligna, pessoas que xingam, falam coisas, tá, pessoal? Ataque, então, são pessoas malignas. Precisa ter essa nova mentalidade, tá? E essas pessoas, tá, que discutiram, diz que são cristãos, tá? Vai para a igreja evangélica. Você entende, pessoal? É isso que eu falo, você entende por que essas pessoas, mesmo elas indo para a igreja, se elas não verdadeiramente não se tornam uma nova criatura. E isso são pessoas que estão indo para a igreja, então são pessoas e estavam nesse tipo de comportamento, pessoal. Mas o pastor lá das igrejas dessas pessoas aceita o dízimo dela, venha, né? É isso, por isso que ninguém aqui, esses evangélicos que estão com a máscara, ele não quer assistir meu vídeo, é por isso, tá? Porque eu estou tocando nessa ferida, entende? Mas vamos aqui para o nosso estudo, né? É o que interessa, tá, pessoal? Porque graças a Deus, tá? Eu limpei agora o ambiente, agora ficou mais tranquilo, graças a Deus, tá? Porque querem sujar, querem tirar a frequência da boa, o espírito para fazer as pessoas evoluírem espiritualmente, tá? Então, o que é a nova mentalidade? O que é isso, pessoal? Ele fala, a nova mentalidade se refere a uma abordagem transformadora da vida que enfatiza a importância do crescimento pessoal e espiritual através da conexão com algo maior
do que a si mesmo. Então, com Deus, seja Deus, o universo, o sistema de crença da pessoa. Então, é a gente se conectar com algo maior, que é Deus, né, pessoal? Que é a espiritualidade, é o sistema do universo que funciona para a gente. E se você não anda de acordo com isso, vai ter punição. Muitas pessoas estão sendo punidas aí, tá, pessoal? Às vezes é a espiritualidade permitindo, tá? Para que a pessoa acorde espiritualmente. Aí ele fala, essa mentalidade, né, envolve uma mudança na forma de pensar, sentir, agir, buscando viver de acordo com o princípio como amor, tá? Compaixão, gratidão e propósito. Então, quem não está nessa frequência está fora. Aí, essas pessoas que discutiram agora, elas vão para a igreja. Ela diz que ouve músicas evangélicas. Entende, pessoal? Você entende que por isso, tá? Pessoas totalmente fora da cogitação da espiritualidade. Então, não tem essa nova mentalidade. Não tem Cristo que vai mudar, fazer a mudança. Então, tem que mudar o modo de pensar, sentir. Então, o sentir tem a ver com o coração, a emoção. Agir, então, como você está se comportando aqui? Que tipo de comportamento? Então, buscar viver de acordo com o princípio. Então, é uma pessoa que tem uma nova... Ele está buscando a viver de acordo com o princípio de vibração do amor, da compaixão, da gratidão e do propósito. Então, e a gente está querendo viver assim, pessoal? Tem pessoas que querem atrapalhar, os espíritos vão usar essas pessoas para querer tirar você dessa frequência. Ele não quer, não quero negócio de amor, de compaixão, de gratidão aqui, não. Eles vão usar essas pessoas para desviar você da espiritualidade, dessa nova mentalidade espiritual. Então, entende, pessoal? É por isso que está acontecendo isso, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Eu sou uma pessoa que estou querendo viver de uma forma que a espiritualidade agrada a espiritualidade, mas eu sei que a luz incomoda, tá? Eu sei disso. E quem está na terra quer continuar com os maus pensamentos, ele não vai mudar. Então, essas pessoas vão ser usadas pelo inimigo, tá? Para querer atacar quem? Foi por isso que quando eu fui falar, a primeiro que ele queria atacar era quem? É isso, pessoal, tá? Aí o que mais? A nova mentalidade, ele fala, espiritual, né? Não é um conceito fixo, mas sim um processo. Então, não é um conceito aquele fixo, tá? A mentalidade, pronto, já mudei. Não, é um processo contínuo de crescimento e transformação. Então, foi por isso que eu coloquei aqui. E porque temos que entrar nesse processo de transformação mental, né? Na hora que transforma mentalmente, transforma a sua emoção. Então, é mente e coração. Então, vai ser transformado. Por quê? Entende, pessoal, que a Bíblia está falando com o nosso ser espiritual? Então, quem nasceu de novo, quem é uma nova criatura espiritual, ele tem essa nova mentalidade espiritual. Eu sinto muito, tá? Essas pessoas aí estão indo para grupo evangélico, ouvindo música, mas não tem a nova mentalidade espiritual. Não é de Cristo, tá? Não tem espírito de Cristo, não tem nada. Por isso que os espíritos malignos agem através dessas pessoas, tá? E quer tirar você, tá? Por isso que a gente tem que ficar atento, porque quer tirar você dessa frequência espiritual. Ele me conhece, tá? Os espíritos malignos me conhecem, tá? Ele sabe que é da verdade, então ele vai querer tirar você aí, tá?
Aí ele fala, é uma jornada pessoal que envolve autoconhecimento. Então, temos que trabalhar o nosso autoconhecimento, aprendizado, né, espiritual e uma busca constante para uma vida com mais significado e propósito. Então, buscar na sua vida aquele propósito de vida que Deus preparou para você. Você tem que buscar. Então, essa nova mentalidade espiritual, né, pessoal? Por isso que ele fala que não é um conceito fixo, é um processo que você tem que ir trabalhando a cada dia. Cada dia você vai melhorando um pouquinho. e pior que as perturbações vêm, tá, pessoal? Não quer deixar você melhorar um pouquinho, tá? Quer deixar você na mesma frequência. Então, é essa perturbação, tá, pessoal? Mas a gente tem que enfrentar isso, tá? Pedir ajuda de Deus, da espiritualidade, tá? Para enfrentar essas dificuldades e a gente caminhar. A gente caminhar o nosso propósito. A gente não pode parar, tá? Aí ele fala, essa nova mentalidade, né? Ele diz, a mudança de mentalidade, assim que tem a ver com a capacidade de desfazer todo o esquema de ódio, das ideias fixas e do pensamento de orgulho e prepotente. Então, aí, pessoal, essa nova mentalidade, a mudança que para a gente ter, você vai ter que ter a capacidade de desfazer todo o esquema, por exemplo, ódio no coração, mágoa, né? Pensamento orgulhoso, a pessoa prepotente, vai ter que sair dessa frequência. Senão você não muda a sua mentalidade. Tá? É isso que está acontecendo, tá, pessoal? É difícil, tá, pessoal? A gente ser um espiritual nessa realidade aqui, tá? É muito difícil, é muito difícil. Mas a gente tem que trabalhar isso, tá? Ele fala, é uma metanoia. Então, eu já até gravei um vídeo, né? Falando aqui o que é a metanoia espiritual. Então, é isso, é a mudança de mentalidade. É a nova mentalidade. Então, é a metanoia e isto é uma transformação integral de comportamento e de caráter. Então, é aquela mudança por inteiro. Então, vai mudar pensamento, sentimento e comportamento da pessoa. Tá? Mudar verdadeiramente, tá? Porque tem muitos aí, né? Se diz evangélico, tá ouvindo música, sou evangélico, aleluia, é? Mas tem mudança? Não tem, tá? Não tem um caráter exemplar, tá, pessoal? Então, são pessoas aí que vão ser usadas pelo mal, até para atacar. Então, por isso que resolveram me atacar, tá? Aí ele fala, é a profundidade espiritual. Então, é aquela pessoa que tem uma profundidade espiritual, um relacionamento com Deus, tá? E o inimigo quer fazer você perder esse relacionamento. Porque ele sabe o que lhe faz poderoso é o seu relacionamento que você tem com Deus, tá? Ele fala, trata-se de uma virada total para assumir um novo estilo de vida. Então, é aquela mudança mesmo que acontece de dentro para fora. Então, é através da mente, tá? E do coração que a espiritualidade dele vai fazer a mudança no ser. Por quê? A gente é um espírito. Por isso que eu estou dizendo, pessoal, a Bíblia, tá? Eu até falei aqui dos preteristas, tá? Eles primeiro precisam entender a Bíblia é um livro atemporal. Por mais que existiu o tempo dos apóstolos, o tempo de Cristo, mas a mensagem ela é atemporal, é para o nosso espírito, porque o nosso espírito é atemporal.
É isso que eles estão errando, tá? Porque ele não teve experiência que eu tive, saída do corpo. Então eles estão pensando, tá? Não, ele falou para aquela época, é só para os apóstolos, né? Ele falou para aquela época, pronto, não vai ter mais não. Entende? São pessoas que só tá vendo um contexto, tá, pessoal? Ele não tá vendo todo. Então, para quem é a mensagem da Bíblia? Para o homem espiritual. Para aquele homem que ele tem um novo estilo de vida agora espiritual. É para isso que é para a Bíblia, tá? Ele fala, aqui não cabe fingimento. Então, não pode existir fingimento nessa nova criatura, né? Cabe muita coragem para assumir o estilo de vida autêntico, então verdadeiro, conforme Jesus ensinou e viveu. Então, conforme como Jesus ensinou e viveu, é assim que você tem que viver agora. E é pesado para a gente, tá, pessoal? Porque olha o ambiente, tá, pessoal? Aonde a gente está. Olha o tipo de consciências que estão aqui. Estão sendo usadas até por esse espírito maligno. Não é fácil, pessoal. Você está pensando, eu vou ser cristão, vou ser espiritual, vou ser espiritual. Vai ser fácil para você? Ah, boa sorte, tá? Aí ele fala, a nova mente, então, a nova mentalidade, né, pessoal, é frequentemente fundamentada em passagem da Escritura que exorta as pessoas espirituais não se conformarem com este mundo, né? É o que Paulo fala lá. Não vos conformei com ele, mas transformável pela renovação da sua mente, né? Mas aos seres transformados pela renovação da mente. Então, é isso mesmo, tá? Antes de ele falar, eu já falei. Aí ele fala, essa renovação é essencial para que as pessoas que creem em Deus, tá? Então, a gente tem que renovar. Como é que é a gente? Então, quando vocês começaram aqui, pessoal, vocês que não conheciam meu canal, é novo, vocês entraram no meu canal, eu até fiz uma pergunta. Agora veja se você tem a mesma mentalidade antes de conhecer o meu canal. Você não tem, porque foi renovado, foi colocado algo novo, algo que a religião não estava colocando na sua consciência. E Deus estava fazendo trabalho aí na sua consciência. Hoje tem pessoas aqui no meu canal transformadas, pessoal. Você acha que o inimigo ele está feliz comigo? Eu digo, nossa, eu estou feliz com Samuel. Você acha que ele está feliz? Então, ele vai atacar. Ele vai usar toda a arma para atingir a minha família, atingir, sabe? Por isso que eu estou orando, pedindo, tá? Para livrarmos dessas coisas, tá? Para eu fazer o trabalho da espiritualidade. Então, teve pessoas aqui, pessoal, que ela pode colocar aqui no comentário, ela vai ver que ela não é mais a mesma. Porque houve uma renovação. Então, essa renovação é essencial para as pessoas que creem em Deus possam discernir a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação da mente é, portanto, um processo contínuo que envolve meditação, leitura das escrituras e oração. Então, é esse processo que a gente tem que continuar, tá, pessoal? Eu sei que tem pessoas que querem tirar a gente da frequência, tá? Eu sei disso, tá? Eu enfrento isso aqui, tá? Mas a gente tem que continuar, tá, pessoal? Às vezes até a gente no momento se altera, tá? Mas às vezes volte para frequência, tá? Volte para. Então, é através desse processo, né? Que você vai dar práticas espirituais como meditação, leitura das escrituras e oração, vai combater para que a gente se tenha essa nova mente,
estejam a mente transformada. É através dessas práticas, pessoal. Tem o que fazer, irmão Samuel? Não tem o que fazer. Tá? E até possível enviar boa energia, orar por esses tipos de pessoas. Para ver se eles estão bem, se libertam disso, tá? Entende, pessoal? Não é fácil, tá, pessoal? A gente espiritual é complicado, tá? Aí ele fala, o Espírito Santo desempenha um papel crucial na formação dessa nova mentalidade, então, dessa nova mente. Então, o Espírito de Deus, ele precisa estar aí, tá, pessoal? E você precisa se afinar, entrar na frequência, tá? E isso é o difícil, porque quando você está com pessoas, ambiente, mentes malignas, tá? Sendo dominada por espírito maligno, começa a atacar você porque ele quer desviar sua atenção do verdadeiro propósito. Esse é o complicado, tá, pessoal, da gente. Esse é o nosso desafio que a gente enfrenta todo dia. Aí ele fala, ele é o Consolador prometido que guia as pessoas que creem em Deus em toda a verdade. Então, o Espírito Santo é aquele Consolador que vai guiar a gente, né? Em toda a verdade. E os ajuda a compreender a palavra de Deus. Então, pessoas que não têm o Espírito de Deus, não é de Deus, não compreende o que a Bíblia diz. Por isso que tem um monte de gente aí, acha que é chegar e comprar uma Bíblia na livraria, e aí ele começa a ler, ele acha que assim ele vai entender a Bíblia. Olha aí as perturbações da religião. Entende a Bíblia aquele que está sendo guiado pelo Consolador, pelo Espírito Santo, para você compreender o que está escrito. Você vai compreender, é por isso que está aí, ó. Preterista, os católicos, um monte aí falando asneira nas redes sociais aí. Por quê? O primeiro passo de ele entender para quem que a Bíblia está falando. Para que homem? O homem espiritual. Então, se você não nasceu de novo, você não é espiritual, não está falando com você. Entende, pessoal? Eu tenho que ser bem claro assim, porque para tirar esse engano que está no meio. E pior que esse engano, esses falsos profetas estão replicando essas energias erradas e é onde essas pessoas, tá? Que vão para esse lugar e vêm com essas energias erradas. E vai atacar aquele que é espiritual verdadeiramente. Olha quantos religiosos aqui vêm para me atacar aqui, pessoal. Olha quantos. Aquele que não é de nenhuma religião, esses daí até aceitam o que eu estou falando. Mas os religiosos que tem, eles vêm me atacar. Entende? Porque eles querem compreender a palavra, mas não compreendem. Porque tem que ter o guia do Espírito. Ele fala, através da ação do Espírito, né? As pessoas espirituais. Então, está falando do seu espírito. Então, as pessoas que é espirituais, porque você precisa nascer de novo para ser espiritual. Porque enquanto você não nasce, não desperta a consciência, você não é chamado, você não é uma pessoa espiritual, pessoal. Ah, eu vou para a igreja, irmão Samuel. Todo domingo eu vou. Mas isso não significa que você é espiritual. Você tem que nascer de novo. Ah, mas eu me batizei, irmão Samuel. Eu participo lá da igreja. Não tem nada a ver isso, tá? Esse despertar é da consciência. Então, é o que vai fazer quando você se torna um ser espiritual, você tem as frequências espirituais. Você vai começar a vibrar no amor, na compaixão. Então, essas pessoas não estão assim. Não é espirituais. Então, as pessoas espirituais são capacitadas a abandonar o velho hábito e o pensamento
Então, opa aí, pessoal, umas pessoas dessa ainda não abandonou o velho hábito. Como é que ela é uma espiritual? Então, Deus está querendo que você desperte, que você se torne um ser espiritual, para você abandonar o velho hábito, o hábito da carne, o hábito do ego. É ira, é briga, é ódio, é discussão. Então, quem está assim não é espirituais. Ah, mas eu vou para a igreja, irmão. Tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo, tá? Porque se você não se tornar um ser espiritual, não é de Cristo, tá? Não, se não está guiado pelo Espírito. Quem não está alinhado com a vontade de Deus, olha o que ele fala. Permitindo que uma nova perspectiva e entendimento floresça em sua vida. Então, que você tenha uma nova mentalidade. Então, quem não tem uma nova, não é de Cristo, não é de Deus. Pode ir para onde você quiser, não é, tá? Aí, o que mais, pessoal? Ele fala cultivar uma nova mente, né? Uma nova mentalidade, então a gente tem que cultivar, né? Requer intencionalidade e prática. Então, requer que você deseje isso, que isso aconteça e começar a fazer as práticas. Então, quais práticas? As práticas espirituais. Quais as práticas espirituais, irmão Samuel, que eu tenho que fazer? Meditação, leitura das escrituras, né? Da Bíblia, oração, fazer as boas obras, né? Levar uma vida tranquila e sossegada. e não é que os inimigos que estão arrodeando você não quer que você leve, tá? Aí ele fala, as pessoas espirituais, né? São incentivados a dedicar tempo à leitura e estudo das escrituras. Então, você tem que dedicar o tempo. E é o qual o inimigo quer tirar. Não quer que você dedique tempo. Sua cara Calma, olha, eu tô gravando aqui. Olha, tá vendo, pessoal? Você já tá demais. Parecendo que o espírito que estava aí da discussão, ainda já orei, já meditei bastante para ficar calmo aqui, tá, pessoal? Então, ele fala que se você é uma pessoa espiritual, é incentivado a dedicar leitura e estudo das escrituras e participar de grupo de estudo, né? Que envolve em atividade que promova o crescimento espiritual. Então, a gente tem que ter essa dedicação aí, tá, pessoal? Da leitura, do estudo das escrituras, participar de grupo que esteja estudando, né? Verdadeiramente com a direção da espiritualidade. E ele disse, atividade, então, procurar fazer atividade, o bem, que promova o crescimento espiritual. Então, tem muitas atividades que vai promover você se sentir bem. Então, promover você a se dedicar às coisas, a fazer o bem ao próximo, tá? Isso vai ajudar a gente a crescer espiritualmente. Além disso, né? Além de fazer essas atividades e a leitura das escrituras, é o quê? A oração é uma ferramenta poderosa que permite a pessoa crer em Deus, buscar a direção de Deus e permitir ajuda na transformação das suas mente e coração. Então, vai ajudar você a... Como é que se diz? A oração vai ajudar você a entrar na intimidade com Deus, né? Buscar o direcionamento. O que é que você quer que eu faça, Deus? E vai, aquela oração vai também, é uma frequência, né? Porque a oração vai transformar sua mente e seu coração. Então, seu pensamento e as suas emoções. Então, as emoções está no coração, na alma, né? Então, tá falando das coisas
do espírito, da alma, tá, pessoal? Eu tenho que vir fazer esse estudo aqui porque eu não aguento ver mais, tá, pessoal? Pessoas na rede social falando um monte de bobagem. Ela não sabe. Tem pessoas aí, pessoal, que tá no grupo, ela não sabe para quem é a mensagem. É por isso que esses preteristas tá falando, não é mais pra gente, não. Eu digo, então você não é um ser espiritual? Não é mais pra gente, não, não. A mensagem só foi para aquele tempo, ó, dos apóstolos. Essas pessoas são carnais, pessoal, não é espirituais. Porque quem é espirituais vai entender que aquilo é para ele. Tá? Eu nem sequer tinha pegado ainda peixe pra mim. Aí. Eu boto no caldo babado. Aí o que mais? É Anne. Aí o que é que ele tem mais, pessoal? Novamente, né? Não é apenas o conceito teológico, então. Não é coisa teológica, mas tem implicações práticas na vida do cotidiano da pessoa espiritual. Então, essa novamente que você tá, é uma nova... Ela tem que ter impacto, prática na sua vida cotidiana. Senão, não tem novamente certo. Essa pessoa não está com a nova mente. Ela não é uma nova criatura. Tá? Ela não é uma nova criatura. Então, se não está colocando essas coisas em prática, esqueça, tá? Ah, irmão Samuel, eu vou para a igreja. Pode ir à vontade. Ah? Você vê que os preteristas aí que estão falando aí, eles estão dizendo que o quê? Aquelas mensagens agora só foi ali para os apóstolos, não é mais para a gente. Então ele tá falando assim, eu não sou um ser espiritual, porque a Bíblia é para o ser espiritual. Eles estão declarando isso, tá? Aí o que mais, pessoal? Aquele que experimenta essa transformação são capazes de responder o desafio e a adversidade com fé e esperança, refletindo o caráter de Cristo em suas ações e decisões. Então, é isso, tá, pessoal? A pessoa que experimenta a transformação da nova mentalidade, ela vai enfrentar o desafio que é essa vida aqui com fé, né? Então ela vai usar a fé e a esperança, é o qual alguns preteristas querem tirar a sua esperança, tá, pessoal? Refletindo, então ela vai refletir o caráter de Cristo em suas ações, né? Então, comportamento aqui, as suas e decisões que ele vai ter aqui nessa realidade. E é por isso que você tem que estar atento a isso, tá? Atento a essas pessoas, tá? Porque é isso que vai acontecer. Aí ele fala, isso se manifesta em um relacionamento mais saudável, uma ética de trabalho mais sólida e um compromisso mais profundo com o grupo. Então, com o grupo espiritual, né? Que você tá, isso vai ser demonstrado. Então, não só no seu grupo, vai ser demonstrado na sua família, na sociedade em que você vive. Você vai começar a repetir esse caráter, essa caráter de Cristo, que é o quê? Que vai manifestar num relacionamento saudável. Então, você vai ter ética, não vai mentir, você vai ter uma vida moral que ninguém vai poder lhe acusar de nada. Então, ética no trabalho, mais solidez, compromisso com o grupo ali, com o grupo como um todo, tá? Tanto o grupo espiritual como a sociedade como um todo. As pessoas vão ver você que, nossa, não, essa pessoa verdadeiramente é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que está querendo refletir a imagem de Cristo. E é o que eu não vejo aí, tá? Em muitos, tá, pessoal? É o que eu não vejo aí em muitos, tá? Aí ele fala, os frutos da nova mente são evidentes na vida de uma pessoa que crê em Deus. Então, qual é esses frutos, pessoal?
né? Ele fala a transformação mental, né? Resulta em atitude e comportamento que reflete amor, paz, alegria e bondade. Então, pessoal, nossa, as pessoas aí não estão nessa frequência. E pior que ainda querem dizer, eu sou de Deus, eu vou para a igreja evangélica, parecendo que dizendo que ir para a igreja evangélica você se torna um ser espiritual de Cristo. E não é verdade, tá? E não é verdade. É isso que eu venho falando aqui, tá, pessoal? Porque, pessoal, eu tenho percebido isso nas pessoas que vão para essas igrejas. Eu tenho percebido que não reflete o amor, a paz, a alegria, a bondade. Tá, pessoal? E pode até refletir até contrário a isso, ira, ódio, discussão. Tem pessoas que vão refletindo isso. É complicado, né? Não é brincadeira, tá, pessoal? E pior que essas pessoas vão me atacar. Eu sei que vão me atacar, tá? Aí ele fala, esses frutos são uma evidência da obra do Espírito. Então, é a evidência de que você está com o Espírito de Deus. Quem não está nessa... um sinal de que as pessoas não têm o Espírito de Deus. Tá? E serve como testemunha do poder de Deus na vida de uma pessoa. Então, vai servir como testemunha do poder na vida de uma pessoa. Entende? Vai servir que você está com o testemunho de Deus. E essas pessoas que não estão, elas vão atacar você, elas vão ser usadas por inimigo para querer tirar você dessa frequência. Mas não vai conseguir. Aquele que é de Deus não vai conseguir, tá? E a pior coisa é você, como é que se diz? Aquelas pessoas que verdadeiramente é de Deus, você atacar essas pessoas, tá? Você pode entrar em uma condenação bastante grave, tá? Aí ele fala, além disso, novamente, né? Capacita as pessoas espirituais a serem agentes de uma mudança em sua vida e na vida do outro, promovendo a justiça e a compaixão. Então, a mente, novamente, né, pessoal? Então, o Espírito de Deus vai trabalhar na sua mente, no seu ser espiritual, para transformar sua mente, a sua emoção, tá? Por você começar a vibrar no amor, na paz, na alegria, na bondade. Então, o Espírito está capacitando você para isso. Na sua vida, né? E na vida do outro. Vai promover justiça e compaixão. Aí o que mais, pessoal? Ele fala, embora a novamente seja uma promessa para todas as pessoas que crêem em Deus, né? O processo de transformação pode enfrentar desafios. Então, é um processo de transformação que pode enfrentar desafio, tá, pessoal? Novamente, né? A gente entra nessa promessa aí, porque que a gente crê em Deus, né? Mas esse processo de transformação, a gente enfrenta desafio. Então, é esse desafio aqui, ó, que você tem que conviver com essas mentes perturbadas aqui, ó. É isso aí, ó. Esse é o desafio. Você manter uma boa consciência, tá? No meio desses tipos dessas pessoas aqui. Tá, pessoal? E pode ser gente até da sua família, tá? Aí ele fala, a influência do mundo, tá? É outra coisa. As tentações e a luta interna, então, a nossa luta interna, né? A nossa dificuldade pode dificultar a renovação da mente. Pode atrapalhar você expandir sua consciência. É isso que ele quer, é isso que eles querem, tá? E a gente não pode entrar
nessa frequência. É isso que eles querem. Querem atrapalhar você na sua renovação da sua mente, porque a gente está num processo de expansão da consciência. E eles querem atrapalhar isso, tá? Querem atrapalhar essa renovação da sua mente, tá? Cadê onde foi que eu parei? Cadê, pessoal? Meu Deus, até me perdi, ó. Aqui, eu, a luta interna, né? Renovação da mente. Então, é importante, né, que a pessoa espiritual, então, a gente que somos espiritual, né, pessoal, permaneça em vigilância, busque apoio no grupo da fé, bem como na oração e no estudo da palavra, para superar esses obstáculos e continuar crescendo. Então, por isso, pessoal, que a gente precisa um irmão, tá? Ajudar do grupo, tá? Quando você caiu, pessoal, aconteceu alguma coisa, vai lá, pede a oração, "Oi, me ajuda aí, irmão Samuel. Aconteceu isso, eu não estou bem." Então, pode vir conversar, pessoal. A gente vai conversar, vamos orar, meditar para você voltar para a frequência. Porque eu sei que é difícil, eu enfrento isso aqui quase todo dia, pessoal. Eu enfrento essa dificuldade aqui quase todo dia, tá? Então, por isso que a gente precisa do apoio também do grupo da fé, para um ajudar o outro, orar pelo outro, tá, pessoal? Por isso que eu preciso de vocês, tá? Orando, mandando boa energia para mim, tá, pessoal? Para livrar desses mal, tá, pessoal? Para a gente continuar crescendo. Então, quem que vai crescer? A nossa consciência. Por isso que a Bíblia é para nossa consciência, para nosso espírito. Tá? Por isso que a Bíblia, então, estudar a palavra de Deus faz com que a gente cresça. Orar, meditar faz com que a gente cresça espiritualmente. É difícil, tá, pessoal? Eu sei, mas Deus vai nos dar vitória, tá? Aí o que mais? A nova mente está intimamente ligada à identidade em Cristo, tá? Então, a mente está intimamente ligada à identidade de Cristo, né, pessoal? Então, essa nova mente, ela vai refletir a identidade de Cristo. Então, são bem poucas, tá, pessoal? São bem poucas pessoas que estão refletindo essa mente nova, é bem pouca, tá? Quando a pessoa que crê em Deus reconhece que estão em Cristo, ela começa a ver a si mesma através da lente da graça do amor de Deus. Então, ela começa a ver, sentir, perceber as coisas, tá? Através dessa lente do amor de Deus, tá, pessoal? Essa nova identidade transforma a maneira como ele se vê e como interage com o outro, promovendo uma vida de autenticidade e propósito. Então, vai fazer com que você transforme a maneira como você está vendo o mundo, interage com as outras pessoas, né? Vai promover uma vida na sua vida, uma autenticidade. Então, você vai ser verdadeiro e vai se alinhar com o seu propósito de vida. Então, essa nova mente vai fazer isso com essas pessoas. Você entende agora como a gente está longe, pessoal? Você entende agora como a gente está longe do caráter de Cristo? Não é somente ir para um local aí que se diz evangélico, né? O pastor está lá, você está vendo como não é só isso? Entende? Aí ele fala, a nova mente ajuda as pessoas espirituais a viver de acordo com a verdade. Então, essa nova mente vai fazer com que as pessoas espirituais vivam de acordo com a verdade.
de que são amados, perdoados e aceitos por Deus. Então, a gente é amado, né? Perdoado por Deus e aceito. Graças a Deus, tá? Graças, porque pelo menos a gente está perdoado e aceito por Deus, tá? Porque se o mundo, as pessoas não aceitam a gente, Deus nos aceita, tá? Entende, pessoal? Então, o que mais? Aí ele fala, assim o grupo espiritual, né? O grupo que a pessoa, o grupo espiritual desempenha um papel vital no processo da renovação da mente. Então, a gente participar do grupo, por isso que quando vocês vieram aqui para o meu canal, pessoal, vocês cresceram. Por isso que eu perguntei a vocês, vocês é o mesmo antes de conhecer meu canal? Vocês falaram aí, não, a gente não é mais o mesmo. Por isso que o grupo é importante ali, tá ali para ajudar um ao outro, tá, pessoal? Porque é por causa dos problemas que a gente enfrenta aqui nessa vida aqui. Essa vida aqui que a gente tá vivendo. Aí ele fala, através do encorajamento mútuo, da prestação de conta e do aprendizado coletivo, as pessoas que creem em Deus podem crescer junto na fé. Então, a gente vai crescer junto. Então, pessoal, vocês melhoraram assistindo o meu canal? Eu também melhorei, tá? Eu também tive um crescimento. Vocês estão percebendo o crescimento que eu estou tendo. Então, por quê? É assim que Deus trabalha. Quanto mais você está, eu estou me dedicando a ensinar as coisas, eu estou crescendo. E vocês também que estão assistindo, estão tirando tempo para vocês estudar, vocês estão crescendo junto comigo. É assim, pessoal, não tem para onde correr. E a gente tem que ajudar um outro na dificuldade, tá? Porque eu sei que a gente que é espiritual, a gente encontra dificuldade. Todo mundo chegando no lugar da chapada. Aí ele fala, a interação com o outro que compartilha a mesma crença fortalece a transformação da mente. Então, quando a gente compartilha a mesma crença, a gente tem a mesma experiência espiritual, e isso faz que a gente vá transformando a nossa mente, pois proporciona um ambiente onde a verdade de Deus pode ser discutida, aplicada em conjunto, promovendo o crescimento espiritual saudável. Então, vai permitindo que a gente cresça saudavelmente, tá? Porque tem muita gente aí que está inchando. Ela está inchando, ela está comendo coisas gordurosas, espirituais, coisas que não faz bem à saúde, tá? Então é isso que está acontecendo. Está comendo coisas gordurosas, então só está inchando para o lado, então você está ficando gordo. Você não está crescendo para cima. Não está havendo crescimento saudável. Então, coma as coisas da verdade espirituais saudavelmente, tá? Você comer qualquer porcaria aí, você vai em qualquer grupo aí religioso aí, você come qualquer porcaria, você morre espiritualmente, tá? Não pode, tá, pessoal? Graças a Deus, tá, pessoal? Pessoal, vamos parar aqui, cadê? Aonde que eu parei? Aqui. Crescimento espiritual saudável. Vamos parar aqui, tá, pessoal? Porque já é 54 minutos, tá? Eu vou parar aqui, eu vou ali fazer uma merenda. E daqui a pouco eu venho continuar essa segunda parte, tá, pessoal? Nossa, não foi brincadeira aqui, tá, pessoal? O negócio aqui, a frequência maligna mesmo, tá? E eu tive que ficar aqui na meditação, na oração, quase 1h30 aqui, tá? Para que essa frequência voltasse, tá, pessoal? Porque o inimigo queria sujar a frequência, tá? Mas graças a Deus, tá? Voltou aqui uma frequência boa.
Agora eu estou gravando aqui para você e graças a Deus, tá, pessoal? Mas vamos continuar essa segunda, a segunda parte aí, tá, pessoal? Na segunda parte, tá bom? Então, até a segunda parte.